Todo cineasta que se aventura a levar para as telas o universo dos super-heróis em quadrinhos sabe que boa parte do seu sucesso ou fracasso está nas mãos de uma das patrulhas mais radicais da história do entretenimento, integrada pelos devoradores de gibis, nerds de todas as idades e bandeiras. E parece que a Sétima Arte tomou gosto por essas adaptações e está preparando uma avalanche de estreias nos próximos 5 anos. Aqui em Fortaleza, os fãs aguardam com muita ansiedade e também um certo receio. Em tempos de crise, fazer grandes apostas está completamente fora de cogitação. Essa máxima vale para todos os campos da economia e, claro, para o cinema também. Os grandes estúdios não querem perder dinheiro e apelar para o que já deu certo pode ser uma ótima alternativa. Com certeza, esse é um dos principais argumentos para explicar a avalanche de filmes baseados em histórias em quadrinhos que nós veremos nos próximos anos. Até 2012, 90 novas adaptações devem ser lançadas. Vem aí mais uma edição de Sin City, um outro Homem de Ferro, o Besouro Verde, uma edição nova do X-Men, do Homem-Aranha e do Superman, Thor, Capitão América, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Os Vingadores e por aí vai. A lista é realmente gigantesca. O cinema mundial é muito ávido de adaptações. Tem boas adaptações e más adaptações, né? Alguns, eles decepcionam e tal, mas isso é questão de ponto de vista. Alguns filmes geralmente procuram ser fiéis às histórias originais, mas outros se perdem pelo meio do caminho. Mas em termos gerais eu acho bastante válido. O quadrinhos, enquanto forma de dramaturgia, é uma forma muito rica, muito livre, muito inspirada, digamos assim. Existe uma liberdade muito grande dos autores de história em quadrinho, talvez maior, inclusive, do que os autores de cinematografia. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós viemos na maior comic shop de Fortaleza, a Revista e Companhia. O proprietário da loja é completamente fanático por quadrinhos. Coleciona revistas desde os 6 anos de idade e também aprova a maior parte das adaptações que o cinema tem. A comparação ela é natural até, mas de um tempo para cá os filmes estão sendo bem fiéis. Eles estão sendo melhores do que há uns anos atrás, que faziam um negócio meio caricato, meio deturpado com os quadrinhos. O último filme que Silvio assistiu foi o Watchmen, que aliás está em cartaz nos cinemas. O filme é uma versão cinematográfica da mais importante graphic novel de todos os tempos. Escrita por Alan Moore, o Watchmen foi eleita pela revista Time como uma das mais importantes obras literárias do século XX. A história se passa numa realidade fictícia, nos tempos da Guerra Fria nos Estados Unidos. Quando um membro de um grupo de ex-super-heróis é assassinado, alguns deles resolvem deixar a aposentadoria de lado para iniciar uma investigação que vai trazer muitas surpresas e revelações. Depois do filme, eu tive assim uma sensação talvez de traição, sabe? Eu não sei se é porque a gente passou, eu digo, nós, quem está há muito tempo curtindo quadrinho, colecionando quadrinho, e você tinha o Watchmen como a sua noiva platônica, sabe? Era aquilo que nada, nenhuma outra mídia poderia interferir, certo? Nem o cinema. A linguagem cinematográfica não daria certo para o Watchmen. Mas depois, de cabeça fria, foi que eu vim ver que o filme, para mim, vale salientar, é muito bom, certo? Dentro do que é o Watchmen, quadrinhos, né? A obra do Moore, certo? Então foi muito bom. Não poderia ser feito mais do que aquilo. A estreia mais recente de um super-herói dos quadrinhos no cinema é The Spirit. O promissor investigador de polícia Danny Coates morre em ação, mas logo volta misteriosamente do mundo dos mortos e retoma sua tarefa de tentar livrar a cidade do crime.
Perseguindo os bandidos aonde quer que eles estejam, o principal objetivo de Spirit é deter o terrível Octopus. O arqui-inimigo do herói deseja destruir a cidade enquanto busca uma pretensa imortalidade. Muitos acham que Spirit é a grande obra do Eisner, e eu já não acho. Eu gosto mais do Eisner cotidiano, o Eisner de Um Contrato com Deus, o Eisner de O Edifício, o Eisner de uma série de coisas, certo? Mas talvez seja um filme que vá mais me surpreender. Eu sei de algumas notícias que ele não está sendo muito bem aceito. Mas como é um personagem que eu sempre tive alguma restrição, então qualquer coisa que vier lá da telona, então para mim já vai ser de bom tamanho. Mas por que as adaptações de quadrinhos para o cinema viraram mania? De acordo com alguns especialistas, a resposta é super simples. O que acontece é que a indústria do cinema adora essas adaptações porque elas dão menos trabalho. Os personagens e as tramas já vêm prontinhos. E, além disso, os filmes já têm milhares de fãs muito antes de estrearem na telona. Quem concorda em parte com essa tese é o pesquisador Eduardo Pereira. Aficionado por cinema e por histórias em quadrinhos, ele também é um entusiasta dessas adaptações. Primeiro a gente tem que voltar aos primórdios, né? Anos 30 e anos 40. Nos anos 30 e 40 existia a chamada Cinesérie. A Cinesérie também adaptou Fantasma, Flash Gordon no Planeta Mongo, adaptou vários quadrinhos norte-americanos. Hoje em dia, com o advento desse universo digital, a possibilidade digital de você criar efeitos especiais, que nos anos 80 muitos quadrinhos necessitavam disso e não poderiam ser adaptados por causa dessa necessidade, se adapta agora. Porque você vê, depois dos efeitos criados no Exterminador do Futuro 2, efeitos criados também no Matrix, a possibilidade de você ter um Homem-Aranha, como você viu no filme, o último filme do Homem-Aranha, cara, é impossível. O Octopus, assim, um monstro, aquela ação, você recriar a ação que está no quadrinho, você transformar numa ação verdadeira. Assim, é como você pegasse qualquer página aqui do Hulk, né, e você pudesse, ó, fazer com que isso acontecesse, com essa realidade total, né? Para Eduardo, uma boa adaptação não precisa de grandes estrelas. Talvez alguns bons efeitos especiais e principalmente um bom diretor que consiga transpor a base mitológica da história em quadrinhos para a tela do cinema. Você pega o diretor do Watchmen, o cara leu 600 páginas de quadrinho Watchmen, fez entrevista, chamou o desenhista da época para fazer a adaptação. Então, é isso. Hoje em dia, a adaptação é mais fiel, mais fidedigna. E, na minha opinião, a melhor que houve foi o Frank Miller fazendo Sin City, porque ele desenhou, escreveu a história e também co-dirigiu, que o Robert Rodrigues dirigiu junto com ele, né? E agora nós vamos tirar a prova dos novos, que no Spirit ele dirige sozinho. O fato é que, para quem é fissurado em histórias em quadrinhos, os filmes são apenas um aperitivo rápido. A magia das revistas, dos desenhos e das falas no papel é algo realmente insubstituível.